No Teatro das Nações, o poder se manifesta de formas diversas, ora pela força bruta, ora pela sutileza do controle invisível. Existem governantes que empunham espadas, e há aqueles que preferem as cordas, fios invisíveis que moldam o destino dos outros sem jamais revelar suas próprias mãos. Dom Quixote do Flamingo é esse tipo de governante, um arquiteto do caos que governa não apenas um reino, mas a própria percepção da realidade de seu povo. Ele não domina só com punhos, apesar de ser muito poderoso, mas domina com a arte maquiavélica da manipulação com o medo, a memória e a ilusão. Nicolau Maquiavel, em sua obra O Príncipe, formula uma das máximas mais controversas da política. É melhor ser temido do que ser amado, se não pode ser ambos. O amor é frágil e efêmero, totalmente dependente da reciprocidade e do afeto. O medo, por outro lado, é uma ferramenta de controle mais sólida e duradoura, embora perigosa, pois gera mais ódio. Do Flamingo não é um governante que busca o amor sincero do povo, mas um tirano que preserva seu domínio através do medo velado. Dressrosa é um reino de aparências, onde as construções são bonitas, as pessoas são bem vestidas, onde o povo sorri porque não sabe o que realmente existe por trás da fachada, ou até mesmo souberam, mas caíram no esquecimento da Sugar. O medo não está nas ruas, mas nas sombras, nas prisões secretas e nas ameaças silenciosas. Governar pelo medo não é governar pela incerteza constante. Um terror psicológico que desarma a resistência, porque ninguém sabe quando a violência irá se manifestar. A política de terror sutil é um exercício de poder absoluto, uma dominação que não precisa provar sua força, pois se mantém pela suspeita e pela vigilância invisível. Do Flamingo, portanto, é um mestre da invisibilidade do medo. Ele cria um reino onde ninguém ousa questionar, porque o custo da dúvida é alto demais. O poder absoluto não reside apenas nessa força, mas na capacidade de definir o que é verdade. Maquiavel já intuía que um príncipe não deve apenas conquistar por armas, mas por ideias, pelo controle da narrativa. Quem controla a narrativa controla a história, e do Flamingo sabe disso muito profundamente. Ele não apenas subjuga os corpos, ele subjuga as mentes. A população de Dressrosa não esqueceu o horror, ela foi forçada a esquecer, já que a verdade foi substituída por uma versão convenientemente fabricada por ele. A manipulação da memória coletiva é a forma suprema de dominação. Se você consegue controlar o passado, controla o presente e o futuro. Por isso, do Flamingo transforma as pessoas em brinquedos, não só na parte literal. Eiichiro Oda brinca muito com isso em sua forma simbólica também. Não é só uma punição, mas um símbolo do apagamento da identidade desse povo, sem memória, sem história e sem voz. Um povo de marionetes que acredita que a farsa é a realidade. Nesse processo, o príncipe se torna um demiurgo, criador de mundos ilusórios onde ele é o herói e o salvador benevolente, enquanto na verdade é um tirano controlador que só pensa em seus próprios interesses. Essa é a cruel ironia do poder, o povo que desconhece sua servidão e celebra seu carrasco como um deus. Maquiavel enfatiza que a política é um teatro e que o príncipe deve parecer virtuoso, mesmo que não seja como se estivesse numa peça. A política é um jogo de aparências, um espetáculo cuidadosamente encenado para legitimar o poder. Do Flamingo acaba por ser um ator magistral nessa peça, porque ele se apresenta como um salvador, um benfeitor, e Dressrosa é a sua máscara, o seu palco, onde ele encena a prosperidade, a justiça e a paz, fingindo exercer o papel de Shichibukai e que tudo está em ordem. Mas o verdadeiro roteiro é realmente sombrio. O Coliseu, ele não é só um entretenimento, como parece ser. Na verdade, ele é um símbolo de violência e do controle pelo espetáculo da morte e do medo e da política de pão e circo. O poder para do Flamingo não é somente físico, somente de haki, de Akuma no Mi, mas ele é muito simbólico também, baseado numa teatralidade que cria uma aura de invencibilidade e benevolência que mantém o seu povo cativo e entre medo e admiração. Essa teatralidade do poder é a expressão máxima da política maquiavélica, governar para ser temido e respeitado, mas acima de tudo para ser acreditado, porque um povo que acredita no seu príncipe não luta contra ele, mesmo que o seu rei
rei seja o arquiteto do sofrimento. Em uma última análise, Doflamingo representa um arquétipo de um príncipe maquiavélico clássico em sua forma mais pura e perturbadora. Será Doflamingo o príncipe perfeito de Maquiavel? Talvez. Ele é brilhante, cruel e calculista. A sua crueldade não é fruto do sadismo cego, mas de uma estratégia meticulosa, um método criado para manter a ordem e o poder no seu país. Para Maquiavel, a virtude do príncipe está na capacidade de se adaptar e de agir sem escrúpulos quando for necessário, tanto de usar a espada ou os fios no caso de Doflamingo, quanto até mesmo a máscara. Doff é ao mesmo tempo tirano e ator, um manipulador invisível e o rei visível. A lição que ele traz é dura, mas é clara. O verdadeiro poder é aquele que ninguém percebe até que seja tarde demais. O poder é absoluto e o silêncio precede o caos. Dom Quixote do Flamingo nos ensina que a tirania moderna não precisa ser ostensiva para ser eficaz. Ela é mais letal quando é sutil, quando cria um mundo onde o povo não sabe que é prisioneiro, ou até mesmo quando a mentira se torna tão real quanto a própria verdade. Ele é o príncipe de um teatro trágico, cruel e brilhante, um espelho sombrio para qualquer sociedade que ignore o preço do poder mal utilizado. E só um aviso, o maior domínio não é sobre corpos, mas sobre mentes. O maior poder não é aquele que impõe, mas aquele que disfarça, e o personagem do Flamingo simboliza isso muito bem, tanto com seu poder quanto por suas ações. No fim, Dom Quixote do Flamingo nos mostra que o controle absoluto é um jogo de sombras, e que na política, as verdadeiras cordas sempre estão nas mãos de quem sabe manipular o medo, a ilusão e a memória, seja da vida real ou de uma história.